A gente pode lembrar aqui do Nátio Fernandes, jogador que veio para o Atlético Mineiro, agora voltou ao River Plate. É um meia de origem, então jogou muito tempo com o De La Cruz. O De La Cruz jogou também com o Lanzini ano passado, o Lanzini que também é um meia. Jogou com o Quinteiro, aquele meia colombiano que jogou muitos anos no River Plate. Então ele está acostumado a jogar junto de outro meia, às vezes até com uma trinca de meio-campistas na época do River Plate. Então não é incomum para ele, e até por conta dessa versatilidade, dividir o campo aqui, dividir essa parte mais criativa do time com outros jogadores. Então, por isso, para mim, é muito possível que Arrascaeta e De La Cruz joguem juntos. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lusquinhos React. E nesse vídeo, galera, você vai acompanhar todas as possibilidades que o técnico Tite poderá utilizar o meio-campo De La Cruz no Flamengo, né? O De La Cruz, que foi a maior contratação do Flamengo e do futebol brasileiro para a temporada de 2024. Você sabe muito bem que ele é um jogador multifunção, já desempenhou praticamente todas ali no meio-campo, e você vai ver agora nesse campinho tático na tela todas essas possibilidades. Então foi revelado, inclusive ali, né, olhando o time do Flamengo, trocando ali peças também de posicionamento, e você vai ver na íntegra, né, como foi esse vídeo, que tá bastante legal. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Assista até o final, e no final vou dar minha opinião como eu enxergo ali o De La Cruz jogando nesse time do Flamengo. Só antes de eu soltar o vídeo aqui pra vocês, galera, vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se rapidamente, clica nesse botãozinho aí para fazer parte aqui do nosso canal. Do lado tem um sino, clica nesse sino para ativar as notificações. E na humildade eu peço a você, por gentileza, meu amigo e minha amiga, deixe aí o seu like para ajudar no crescimento do nosso trabalho, tá? Lembrando que os créditos vai para Flá TV, link na descrição do vídeo. Então vamos acompanhar aí, né, como o De La Cruz poderá ser utilizado nesse time do Flamengo. Solta aí, produção! Então eu separei aqui um conteúdo para a gente falar do histórico do De La Cruz, nas posições que ele jogou nesses 6 anos e meio que ele teve no River Plate. E já vou te adiantar, Marina, ele jogou em praticamente todas as posições do meio campo dentro de formações táticas diferentes. Eu vou me dirigir aqui para o nosso telão para a gente poder fazer aqui um panorama geral do histórico do De La Cruz no River Plate e quais foram as posições que ele jogou quando vestiu a camisa do time argentino. Começando aqui pelo técnico que ele teve mais tempo trabalhando junto, que foi o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate durante muitos anos. E a formação principal, a formação que o técnico Gallardo utilizava majoritariamente no River Plate, era esse 4-1-3-2, com um volante, uma trinca aqui de meias um pouco mais à frente, e uma dupla de atacante. E o De La Cruz, dentro desse 4-1-3-2, a maior parte das vezes, ele jogou aqui como um meia pelo lado esquerdo. Foi aqui, inclusive, como meia esquerda, que ele jogou contra o Flamengo na final da Libertadores de 2019, em que o Flamengo vira, naquele jogo antológico maravilhoso, vira de 2-1 em cima do River Plate. O De La Cruz foi titular nesse jogo e jogou aqui na meia esquerda. Era a posição que ele jogava majoritariamente. Mas, pode deixar o vídeo correr, a gente sabe como ao longo da temporada você perde jogadores, você tem que poupar, você tem que trocar, e o De La Cruz, ele não jogava só na meia esquerda. Ele jogou também em outras posições, como por exemplo aqui nessa meia central, que um pouquinho mais... Pode deixar o vídeo correr mais um pouquinho, isso aí. Ele também jogou nessa meia um pouquinho mais centralizado, um pouquinho mais à frente, que era um papel muito importante, inclusive, desse 4-1-3-2 do Gallardo. E pode deixar o vídeo correr. Também jogou na meia direita. Houve situações em que o De La Cruz, que é destro, jogou aqui na meia direita. Então, muitas vezes jogava com o pé trocado, né, um destro jogando do lado esquerdo, mas outras vezes jogava também a pé natural, um destro jogando do lado direito. Mas, obviamente, o Gallardo não utilizava só o 4-1-3-2. Ele ficou mais de 7 anos no River Plate e ele utilizou algumas variações. E dentro dessas variações, uma variação que o De La Cruz foi posicionado aqui nesse time do River Plate do Gallardo foi como um camisa 10 dentro desse 4-4-2 losango. Um losango aqui no meio campo em que o De La Cruz era essa ponta mais ofensiva do losango, atrás aqui da dupla de atacantes, que era o River Plate do Gallardo sempre gostava de jogar aqui com uma dupla de atacante, com 2 caras à frente. Foi uma das possibilidades que o De La Cruz foi utilizado também com o Gallardo. Pode deixar o vídeo correr. Tem uma outra variação, e aí um novo posicionamento do De La Cruz. O Gallardo também já jogou em um 4-3-3. Às vezes ele não tinha 2 atacantes para colocar, ele colocava um atacante só e colocava 2 caras mais abertos. Eu não estou chamando de ponta, porque o De La Cruz não é um ponta, tipicamente. Não é um Luiz Araújo, não é um Cebolinha, por exemplo. Ele é mais um meia, mas
ele pode jogar aqui aberto pelo lado direito. Vai buscar muito essa zona central, mas já jogou como esse homem aberto dentro de um 4-3-3 pelo lado direito, lá na época com o Marcelo Gallardo dentro desse 4-3-3. Pode deixar o vídeo correr, porque o último ano do De La Cruz no River Plate foi, em alguns momentos, também jogando no 4-3-3 com o técnico Demichelis, mas não como esse homem aberto, jogando aqui nessa trinca de meio campo, jogando como um desses dois homens aqui um pouquinho mais avançados. E tanto pelo lado direito, pode deixar o vídeo correr, como também fazendo parte dessa trinca pelo lado esquerdo. Então ele passeava muito aqui entre essas duas posições quando o Demichelis utilizava esse 4-3-3. Pode deixar o vídeo correr, porque o Demichelis também não utilizou só o 4-3-3. Ele jogou até a maioria das vezes dentro de um 4-2-3-1. E o De La Cruz fez tanto essa função do camisa 10, por trás do atacante, foi onde ele começou aqui, como também nessa função um pouco mais recuada, como um segundo volante, fazendo dupla aqui com um primeiro volante um pouco mais defensivo, ele sendo o volante que sobe um pouquinho mais, mas jogando numa função um pouquinho mais recuada. Os últimos jogos, a reta final da temporada do De La Cruz com o River Plate no ano passado, em 2023, foi justamente fazendo essa função aqui do segundo volante. Pode deixar o vídeo correr, porque agora a gente vai ver um pouquinho da função do De La Cruz na seleção uruguaia. Ele é convocado com muita frequência e durante muito tempo a seleção do Uruguai teve como seu técnico o El Maestro Oscar Tabares, que jogava muitas vezes nesse 4-4-2 em linha. Tinha uma dupla de ataque que ele precisava potencializar, que era o Cavani e o Luis Soares, e jogava nesse 4-4-2 com dois caras abertos. Muitas vezes eram dois meias. O De La Cruz já jogou tanto como meia pela esquerda, como também como meia pela direita nessa época do Oscar Tabares na seleção uruguaia. Mais recentemente, pode deixar o vídeo correr, o Uruguai está com um técnico argentino, Marcelo Bielsa, que é um técnico também muito famoso, histórico, que joga mais nesse 4-2-3-1. E as últimas partidas do De La Cruz, dentro desse 4-2-3-1 do Marcelo Bielsa, têm sido como camisa 10 por trás aqui de um centroavante. E é muito por conta disso aqui que muita gente ficou com a preocupação. Pô, mas essa é a posição do Arrascaeta. O Flamengo, do ano passado, na reta final com o Tite, jogou nesse mesmo 4-2-3-1 com o Arrascaeta cumprindo essa mesma função. Então gera esse debate. E na seleção do Uruguaia, o Arrascaeta tem sido mais reserva com o Bielsa do que o De La Cruz. O De La Cruz tem sido titular absoluto e o Arrascaeta tem ficado um pouco mais no banco justamente disputando aqui essa posição. Porém, a gente pode ir para o próximo vídeo para a gente tentar mapear um pouquinho como pode jogar o De La Cruz no Flamengo. Por quê? Antes de entrar aqui nesse possível Flamengo aqui com o De La Cruz em campo, o De La Cruz ele se acostumou muito a jogar ao lado de outros meias no River Plate. A gente pode lembrar aqui do Nátio Fernandes, jogador que veio para o Atlético Mineiro, agora voltou ao River Plate. É um meia de origem, então jogou muito tempo com o De La Cruz. O De La Cruz jogou também com o Lanzini ano passado, o Lanzini que também é um meia. Jogou com o Quinteiro, aquele meia colombiano que jogou muitos anos no River Plate. Então ele está acostumado a jogar junto de outro meia, às vezes até com uma trinca de meio-campistas na época do River Plate. Então não é incomum para ele, e até por conta dessa versatilidade, dividir o campo aqui, dividir essa parte mais criativa do time com outros jogadores. Então por isso, para mim, é muito possível que Arrascaeta e De La Cruz joguem juntos. Até porque, para mim, o Arrascaeta é um cara de mais definição de jogada, é um cara de mais assistência, que joga mais perto da área, que faz mais gols por isso. E o De La Cruz é um cara mais organizador, é um cara que constrói o jogo um pouquinho mais de trás, que vem buscar a bola um pouquinho mais atrás e aciona esses caras aqui da frente. Então, para mim, é uma combinação que encaixa muito bem. Então eu coloquei aqui, pegando o panorama da reta final do ano passado, do Flamengo do Tite, que jogou majoritariamente nesse 4-2-3-1, o De La Cruz jogando como meia pela direita, por exemplo. Sendo esse meia pela direita, abrindo aqui o corredor, vindo jogar por dentro, abrindo o corredor para o lateral subir um pouquinho. Eu botei ali o Varela, mas pode ser o Mateuzinho, pode ser o Wesley, enfim. Não se apeguem muito aqui aos nomes, o foco aqui é o De La Cruz, mas fazendo essa duplinha aqui, essa dobradinha, com a Arrascaeta, com o Gerson vindo um pouquinho mais de trás, uma dupla de volante, o Cebolinha, que terminou muito bem a temporada ano passado. Mas, para deixar o vídeo correr, ele pode fazer várias outras funções, como a gente acabou de mostrar aqui, dentro desse 4-2-3-1. Pode deixar o vídeo correr para a gente ver. Ele pode jogar, por exemplo, como um segundo homem um pouquinho mais recuado, como um segundo volante, como ele jogou na reta final da temporada de 2023 pelo River Plate. Isso abriria espaço para ter um ponta direita mais de origem, o Luiz Araújo aqui pelo lado direito. E aí você pode empurrar o Gerson um pouquinho mais à frente para jogar como meia pela esquerda.
pode deixar o vídeo correr. Uma outra possibilidade é o próprio De La Cruz vir jogar aqui na meia esquerda, e aí você tem uma dupla de volantes um pouquinho mais pegadora, com o Alan, com o Eric, um pouquinho mais de poder defensivo, e o De La Cruz sendo esse meio aqui pelo lado esquerdo. Então a gente falou dele jogando na direita, com o pé natural, um 10 jogando na direita, mas também pode ser um 10 jogando pela esquerda, vindo puxar para dentro, e aí agora abrindo o corredor para o outro lateral. Abrindo o corredor de repente aqui para o Ayrton Lucas, e de novo, fazendo essa dobradinha aqui com a Arrascaeta, só que agora do outro lado. E uma possibilidade, a gente sabe como é que funciona, né? Calendário, lesões e tudo mais. Pode deixar o vídeo correr. Numa possibilidade do Arrascaeta não estar disponível, ele pode sim cumprir essa função. Vir aqui jogar como camisa 10, vir jogar um pouquinho mais avançado. Pode ser aqui, de repente, com uma dupla de pontas aqui, para ter dois caras ali de mais entrada na área, de mais infiltração, e ter aqui o De La Cruz por trás do centroavante, pode ser o Pedro, pode ser o Gabi, enfim, mas também pode cumprir essa função. Então, é claro que isso aqui é tudo um exercício de futurologia, eu não faço a menor ideia do que o Tite está trabalhando na pré-temporada, ele pode estar vindo com uma formação diferente, testando formações diferentes, mas com base no que a gente viu na reta final da temporada passada, e utilizando essa formação do 4-2-3-1, que foi a base do Tite na última temporada, o De La Cruz pode cumprir várias dessas funções aqui no meio campo, é um cara muito versátil. E quem ganhou um concorrente agora no elenco foi o Gerson, porque o apelido do Gerson é Coringa. O De La Cruz também é um Coringa. Então o Gerson acabou ganhando um concorrente aí no apelido, porque são dois caras muito versáteis que podem dar muita possibilidade aí pro técnico Tite montar esse Flamengo do meio pra frente, Marina. Então tá aí, meus amigos, vocês viram aí a quantidade de possibilidades, né, que o Flamengo terá aí. O técnico Tite, né, terá para poder utilizar o meia De La Cruz, galera. Eu sinceramente acho, né, que ele vai jogar ali naquele esquema dele, 4-2-3-1, tá? Com o Arrascaeta e também com o De La Cruz nesse meio campo, né? Acho que o Gerson vai fazer ali uma dupla com o Eric Pulgar. Tem o Alan também correndo por fora, né, tentando aí uma vaga nesse time, mas acho que vai ser o primeiro reserva, já que o Flamengo tá negociando o Thiago Maia e também o lateral direito Mateuzinho, dois jogadores saindo, né? Aí vai ficar o Varela, provavelmente na lateral direita, e o De La Cruz, tá? Eu acredito que ele vai jogar ali pelo lado direito, mas com essas possibilidades, né, de multifunção, de hora atuar pela esquerda, hora atuar ali no corredor central. A verdade é que o Flamengo tem agora um baita jogador, né, e poderá aí se aproveitar dessa polivalência, né, desse jogador e dessa, né, estrutura dele de multifunção no meio campo para poder se aperfeiçoar ali durante o jogo, durante a partida, galera. Que contratação maravilhosa foi essa do De La Cruz, beleza? Galera, vou pedir a você que não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se. Inscreva-se, clica nesse botãozinho, do lado tem um sino, clica nesse sininho para ativar as notificações. E vou pedir a você, na humildade, meu amigo e minha amiga, deixe aí o seu like para ajudar no crescimento do trabalho, que é muito importante, beleza? Lembrando que os créditos vai para a galera da Flá TV, o link está na descrição desse vídeo. Vou deixar aí duas janelinhas pra vocês, dois vídeos aí pra você escolher. Qualquer um dos dois, assistir aí o próximo na sequência. Tamo junto, vou nessa. Saudações, fui!